Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do PepCast. Hoje estamos com um convidado super especial que vai conversar conosco sobre segurança pública, sobre filosofia, sobre tudo isso que permeia a nossa sociedade, né, que acaba nos fazendo ser o que somos como sociedade. Então, hoje nós estamos aqui recebendo o Coronel Mário Sérgio para um bate-papo todo especial. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, Pepe. Obrigado, Eliane. Eu quero agradecer pelo convite tão especial. Dizer que eu estou feliz por estar aqui, podendo mais uma vez falar sobre essas questões tão graves, não só para o nosso estado do Rio de Janeiro, mas também para o país, né? Isso. A gente vê que o problema de insegurança pública não está presente apenas no Rio, São Paulo, Minas, não. A gente vê que isso está num crescente se alastrando por todo o Brasil. Sim, é verdade, é verdade. Quando se fala em segurança pública, me vem a palavra insegurança pública. A gente vai tocar nesse ponto já. Ó. E para conversar também contigo, está aqui a Eliane Pepe. Com muito orgulho, muito feliz. Em off, nós ali já conversamos algumas coisas, alguns assuntos, e eu tenho certeza que vai ser espetacular. Eu estou muito orgulhosa em ter o senhor aqui conosco, e eu tenho certeza que vai agregar muitas informações importantes para o pessoal que nos acompanha. Obrigada. Eu fico feliz e agradeço pela confiança. Legal. E por falar em nos acompanhar, deixa eu também me apresentar, né? Você não me apresentou. O meu nome é Marcelo Pepe e aqui, através desse canal no YouTube, nós temos o PepCast e temos também vários vídeos sobre comunicação, sobre carreira, sobre marketing pessoal. Então você pode acompanhar se inscrevendo aqui no meu canal, curtindo esse vídeo. Olha, já para quem entrou agora, já curte esse vídeo, porque isso ajuda a essa mensagem a chegar a mais pessoas. Legal, Mário, deixa eu fazer uma breve introdução aqui sobre o nosso convidado. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essas tuas conquistas, chamar assim, recentes, né, de uma década para cá, alguma coisa que você conquistou. Mas o Coronel Mário Sérgio foi comandante do BOP, do nosso Batalhão de Operações Policiais Especiais, aquele BOP, aquela tropa de elite que muito nos orgulhou, tanto no filme como nos orgulha no dia a dia. Foi também responsável pela segurança nas Olimpíadas do Rio, também teve atuação na Copa do Brasil, então, tanto no Rio quanto provavelmente em outras cidades. Eu quero que você fale, tá? É o teu discurso aí sobre o que te projetou, o que te trouxe na mídia, o que foi relevante, aquela operação do Alemão também. Conta um pouquinho para a gente, fica à vontade. Pepe, vamos assim, começar pela minha carreira na Polícia Militar. Eu entrei na corporação em 1980 e fui para a reserva em 2012. E ao longo de todos esses anos eu experimentei serviços diferenciados, eu estive em lugares diferentes na corporação, mas a maior parte do meu tempo de serviço foi no Batalhão de Operações Especiais. Eu fiz uma carreira de tenente, capitão, major e saí de lá tenente, coronel, comandante do BOP. Depois de haver já experimentado um comando muito especial na minha vida, que foi o 22º Batalhão, chamado Batalhão da Maré, um batalhão de muitos problemas, de muitas complexidades. E do BOP eu saí para a Secretaria de Segurança, onde assumi a função de superintendente de planejamento operacional. Dali eu assumi o Instituto de Segurança Pública, que é um órgão de produção da episteme da segurança, ou seja, das pesquisas sobre segurança pública. Esse instituto é estadual? Esse instituto é uma autarquia do Estado, um Instituto de Segurança Pública, e que, na verdade, ele foi pensado para ser uma espécie de superestrutura ideológica. Suprapartidária. Foi num momento em que o governante trouxe para a segurança os pensadores de humanidades, sociólogos, antropólogos. Então, houve um momento que a secretaria ela foi inundada de pensadores de humanidades. Eles criaram um instituto e no fim, foi muito bom. Sim. Porque o Instituto soube se adaptar às necessidades da segurança e não apenas criar um projeto com fundamento em determinados ideários para impor às polícias, como, por exemplo,
um projeto de polícia única. Isso não poderia acontecer sem uma mudança constitucional. Mas isso chegou a ser tentado naquele momento, houve um processo embrionário, mas que não prosperou. Então eu fui para esse Instituto de Segurança Pública, fiquei 1 ano e meio como diretor-presidente e dali eu fui convocado pelo governador, obviamente indicado pelo secretário de Segurança, sim, José Mariano Beltrame, para comandar a Polícia Militar. Eu fui comandante-geral da PM do Rio por 2 anos e 2 meses, experimentando problemas. Dentro da polícia ou problemas da sociedade? Problemas de todas as formas, com todos os aspectos possíveis. Os problemas que a própria corporação criava, porque eventualmente nós tínhamos os desvios de conduta dentro, claro, na tropa, e esses desvios tinham grave repercussão na sociedade, e os problemas, e aí em grande maioria, que tínhamos que solucionar em consequência de uma criminalidade desgovernada. Sim, imagino. Né? Um quadro gravíssimo de segurança pública, que nós podemos dizer que, em alguns aspectos, se assemelha com os quadros de segurança dos demais estados, quando nós tratamos do espaço de trânsito das pessoas, no lugar onde elas vão e vêm, para o trabalho, para casa. Ali a nossa criminalidade não é muito diferente da criminalidade de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, mas um outro que é totalmente diferenciado, que é aquele que se dá por consequência da atuação dos narcocriminosos. Porque... Agora, essa atuação deles é entre morros, entre comunidades. Não, o que acontece é que as estruturas de poder, hoje eu já não uso mais a expressão quadrilhas. Né? Eu trato essas grandes facções que nós temos grandes facções criminosas, 3 grandes facções, como estruturas de um poder paralelo. Sim. Só que um poder criminoso. E esse poder, você enxergou que eles se organizam mesmo? Olha, eles têm uma organização mínima, obviamente, né? Eles precisam, ainda que alguns traficantes, como dizia a Marina Magés, uma policial civil que foi parlamentar também, ela foi alçada, né, até pelo seu talento, uma pessoa competente, e foi, acho que, deputada federal durante algum tempo, ela já é falecida, ela dizia que o traficante não tem mais de 40 palavras no seu vocabulário. Eu acredito que tenha umas 400. Mas, assim, para que essas pessoas engendrem sistemas complexos de organizações criminosas, isso é complicado de dizer. Não é? Então, eu prefiro dizer que o crime aqui no Rio de Janeiro, ele é coletivizado e não exatamente o crime organizado. Aquele que faz lavagem de dinheiro sofisticada, tem processos complexos também, de divisão de tarefas. Eu penso que isso não seja assim. Mas ele é coletivizado porque envolve muitos milhares de pessoas que não estão envolvidas diretamente até no crime. Sim. Quando nós falamos de crime coletivizado, nós temos que incluir aquela tia, que é a expressão utilizada, que serve a comida do traficante, que faz a quentinha para ele. Aquele que espera o baile funk acontecer, o baile funk é organizado pelo tráfico, porque ele precisa do baile funk para vender sua cerveja e sobreviver. Também é. Então, essas pessoas estão dentro da cadeia do crime coletivizado. Mas são criminosos? Nós temos que pensar sobre isso. Porque essas aí a gente coloca... Porque também, se a gente só falar em ORCRIM, você tem que considerar todas as pessoas como criminosas. Inclusive os advogados, será? Os criminalistas, porque eles... Alguns. Acabam nós também, defendendo, então... Eu tenho muito receio da gente sair criminalizando advogados. Isso aí a OAB eu tenho uma preocupação muito canal. Grande. A atividade deles é uma atividade que lida com crime, lícita, que lida com criminoso. Mas ele tem que lidar realmente com o bandido e sabendo que os bandidos Eles sabem os limites deles, né? Eles sabem onde eles não podem se envolver, mas nós temos que ter um cuidado muito grande para dizer assim, é advogado de bandido, ele é bandido. Eu
Eu sou muito cauteloso com esse tipo de coisa. É porque a gente ouve muito falar, igual a gente conversava antes sobre a máfia, né, na Itália, a gente ouve muito falar assim, o bandido ele vai formando aquele jovem para ele estudar direito, ele viu que ele tem jeito, para ele ser advogado, para ele ser juiz, para ele ser não sei o quê, para ser mais um que faz parte desse ecossistema que você Nós não temos essa sofisticação ainda aqui, embora né, já tenhamos escutado sobre isso, algum dado de inteligência. Mas assim, garantir, como nós sabemos hoje, por investigação, e porque já foi demonstrado que na Itália é assim, nós não temos tanta certeza que isso acontece com essa complexidade aqui no Brasil. Então, isso não é algo que pode ser... pode ser assim, é uma coisa sutil, mas não é algo comprovado. Não, comprovado não. Sim. Nós temos a ascensão de pessoas ligadas a criminosos por grau de parentesco até na política. Nós temos a irmã do traficante concorrendo, não sei se elegeu, né? Não é culpa dela, né? Mas sim, o irmão. Aí, assim, nós podemos já criminalizar essas pessoas porque elas são parentes do criminoso. Só por parentesco. Olha só, eu acho que tiver frágil, envolvimento, realmente. Frágil demais, né? Não é? Realmente. Eu acho isso bastante frágil. Agora, é alguém que também não pode ser esquecida na consideração de que ela é apenas um parente e a gente dizer, não, nós temos que considerar essa pessoa aqui como totalmente divorciada da possibilidade de ser criminosa, porque de repente não os recursos que foram utilizados para a sua eleição podem ser recursos escusos. Pode ser. Então, essa pessoa é alguém... Não que tenha que ser alvo, mas que vai estar sempre nas considerações quando se tratar de, pelo menos como dado de inteligência, o fato de que aquela pessoa é parente muito próximo do criminoso. Sim. Porque são coisas diferentes, viu, Eliane? Uma coisa é investigação criminal e outra, dado de inteligência. Quando você trata essa pessoa que é irmã, é irmão, é o primo do traficante, isso é um dado de inteligência que não pode ser desconsiderado. Mas não necessariamente isso tem que se transformar numa investigação criminal. Não faz sentido isso. Eu estava vendo... Você queria falar alguma coisa? Não, eu entendi A gente estava assistindo um documentário que retratava aquela época pré-Sarney, se não me engano, pré-PT, em que houve muitos sequestros. Acho que o próprio Beltrame era da área de... Beltrame era anti-sequestro, né? Ele foi da Operação Suporte, que tratava pelo que eu me lembro, acho que sim. Mas aí estava mostrando mais São Paulo, né? Mostrou o sequestro de várias personalidades em São Paulo. E eu não sei se tem a ver com a inteligência ou se é uma tática mesmo, mas os policiais, os agentes ali anti-sequestro, eles ligavam para um celular de um preso lá dentro do presídio, porque sabia que ele é que comandava o grupo, a quadrilha que estava sequestrando. Então, toda essa conexão existe. Infelizmente, não dá para tirar esses caras, desarticular totalmente. Exatamente. Sobre esses casos, um policial civil falaria muito melhor que eu, né? Nós temos ótimos delegados que tratam de investigação em inteligência, que são muito mais habilitados para falar sobre isso. E a gente, voltando um pouquinho, eu disse logo no início que nós tínhamos e temos ainda um quadro gravíssimo de insegurança pública dentro da segurança pública, porque nós temos aqui, além do crime que é praticado no asfalto, com todas as características do crime comum que tem aqui em outros lugares, nós temos um outro tipo de criminalidade violenta que proporciona um quadro de conflito urbano armado de baixa intensidade. E esse quadro, ele se revela pela estética da guerra. Quando a gente escuta o cientista de humanidade recusar a palavra guerra, né, e a expressão, principalmente combate, guerra a gente ainda pode até recusar, porque quando você fala em guerra, você está dando direito também dos dois lados, o outro lado de matar. Então não pode ser guerra, porque como é que é isso? Só um lado pode, né? Você vai dar direito, você não pode dar direito, na verdade, o direito do policial de atirar em quem atira nele, esse está previsto na lei. Agora, do criminoso atirar no policial não está previsto. Até que se declare uma guerra. É um direito que não está previsto em lei alguma, não é? Porque não tem guerra.
Porque a sociedade... Justamente porque não tem guerra. O Estado de Direito nosso é o que rege a Constituição. Isso. Parece-me, às vezes eu penso, Mário, que do outro lado, vamos chamar assim, existe uma consciência, assim como acho que você falava numa outra entrevista também, que o Estado é nós, né? O traficante diz, o Estado é nós. Ou seja, o Estado não são vocês que estão aí com essa polícia, com esses juízes, não, o Estado a gente é que determina aqui, não é? No nosso Porque meio. Os criminosos já se entendem como donos de um território. Aqui, nós temos no Rio de Janeiro espécies de protetorados criminosos, onde o chefe do protetorado é um criminoso com sua estrutura de poder, ele tem as suas armas que permitem a dominação, e a governança do Estado só acontece porque tacitamente é permitida. Quando o criminoso não quer, o Estado não consegue colocar em efeito a sua governança. Por exemplo, se um criminoso morre, ou se uma outra pessoa, mesmo não criminosa, mas é do interesse que o traficante pare o morro, ele ordena que nada funcione. Órgão público nenhum funciona, não apenas, né, aquilo que é da iniciativa privada, seja oficial ou não, regulamentada ou não, como o comércio, por exemplo. Não é só isso que não vai funcionar. O serviço dos órgãos públicos não funcionam também. As escolas param, as creches, por ordem do traficante. Ora, quando você tem isso, você tem um Estado dentro do Estado. E quando o traficante não consegue, aí o Supremo manda que não tenha operação na favela, que não voe helicóptero por cima. Aí sim, ainda temos isso. Parece que ainda tem um braço porque ainda. Quando nós temos a maior corte do Brasil dizendo que a instituição que tem o poder está autorizada pela Constituição a fazer uso da força, não pode entrar dentro de um território, eu vou chamar território do território, mas eu poderia chamar de empório, né? Chamar de empório, vamos chamar de território, porque é assim que ele está sendo, assim que está sendo tratado. Quando o Supremo diz que o Estado não pode entrar com as suas armas legais dentro de um território do território nacional, o que é isso? Está indo contra a Constituição. Isso, Pepe, é fragmentação da soberania nacional. Isso é gravíssimo. E leva a que isso tudo? Vai levar a quê? Você imagina, por enquanto nós temos uma guerra civil de verdade? Por enquanto nós temos isso dentro do Estado do Rio de Janeiro. É só o Rio que tem isso? Não, peraí. Porque nós temos alguns casos na Bahia. E nós tivemos, não sei se a Santa Catarina conseguiu resolver esse problema, mas nós tivemos casos assim em Santa Catarina. De territórios dominados pela criminalidade. E aí eu insisto, é um crime coletivizado, porque são centenas de milhares de pessoas e estão também, elas estão imersas numa ideologia. Claro, essa palavra é forte, parece que precisa ser guardada para as questões políticas, ideologia. Não é? Não, quando a gente fala ideologia, estamos pensando em sistemas complexos, principalmente aqueles que têm intenções de mudança de status sociopolítico econômico. Mas será que é? Não necessariamente. As facções possuem a sua ideologia de facção, que determina tudo, até o seu jeito de se vestir, a música que vai ser cantada, os seus códigos, tá? E por que é ideologia? Porque ela sai do criminoso e avança pela população, a população dominada, escravizada da favela. A gente vê isso, né? A gente vê que as pessoas às vezes têm um código de música, né? Tem uma música que o cara foi tocar na festa, a facção era rival. Exatamente. E mataram, sei lá, quem que morreu lá, porque a música não devia tocar. Porque não pode. Não pode porque aquele é o simbólico, né? É o hino do inimigo. Esses grupos, essas grandes estruturas de poder, elas são inimigas entre si, elas se digladiam o tempo todo. E não apenas disputando mercado de drogas. Hoje elas disputam essencialmente território, porque o território é seu lugar de
de exibição, de dominação, de exibição do seu ethos. E por que eu falo sobre isso? As representações, até pouco tempo, do ADA, uma das grandes facções, do Comando Vermelho e o Terceiro Comando, eram bem diferentes. Por exemplo, o que era mais importante para o Comando Vermelho? Era o ser Comando Vermelho. Como é que é isso? Não entendi. O ser Comando Vermelho era mais importante do que o lucro do Comando Vermelho. Entre perder alguma coisa, um valor, mas não perder a dignidade do Comando Vermelho, o Comando Vermelho vai optar, né, pelo seu ethos. Entendi. O ADA já... É pelo lucro. Exatamente, pelo lucro. Eles são amigos dos amigos para lucrar. O lucro estava no ápice da sua existência, do motivo da sua existência, o motivo maior da sua existência. Então, era algo tipo assim: nós somos ADA porque nós vamos ganhar muito dinheiro. O Comando Vermelho já não era assim. E eu estou dizendo era porque eu não sei o que mudou, eu já estou afastado bastante tempo. O Comando Vermelho era assim: nós precisamos ganhar para ser Comando Vermelho. E essa relação do PCC, Comando Vermelho, ADA, eles estão de alguma maneira ligados com as Farc, por exemplo, da Colômbia? Existe uma integração? Porque existe um tráfico internacional, né? Dados de inteligência existem sobre isso, sim. Quando o Fernandinho Beiramar foi preso, ele foi preso em meias Farc. Foi. Então, há informações sobre isso, sim. O PCC já é diferente, eu penso, das facções do Rio de Janeiro, porque o PCC, sim, pode ser considerado crime organizado. Tá. Entendi. Eles têm todos aqueles elementos, e, novamente, eu insisto, um policial civil falaria melhor sobre isso, mas eles têm todos aqueles ingredientes que caracterizam o crime organizado numa comparação com o crime coletivizado. Com muita influência política até, né? Com influência política, sim. O PCC, sim, as informações que eu tenho é que o PCC forma quadros. Aquilo que você falou no início, da máfia, né? De preparação semelhante às máfias, que vai preparando os quadros. Agora, eu tenho dados de inteligência. Um investigador, um delegado, um investigador da Polícia Civil vai ter dados de investigação, poderia falar melhor sobre isso. E assim, eu queria voltar àquele princípio, porque você me perguntou, você acabou projetado nacionalmente. E por quê? Por que aquilo aconteceu? Quais foram as ações que você fez durante esse comando? O que estava acontecendo? Precisa entender o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Na época, o governo do Estado, o governador era o Cabral, o secretário Mariano Beltrame, eu era o comandante da PM. O Estado havia optado por uma estratégia de segurança pública, que hoje é apresentada como política de segurança pública. Eu uso essa expressão, sim, mas eu prefiro mais a expressão estratégia de segurança, que se apresentava sob dois pilares. Um pilar era a redução dos índices de criminalidade pelo sistema de metas, e o outro era o resgate, e aí a palavra território tem que voltar, mais dos territórios que haviam sido tomados pela criminalidade com esse status de grandes estruturas de poder, com armas de guerra, transformando esses empórios em espécies de protetorados ou mesmo de enclaves. São duas expressões muito utilizadas hoje pelos pensadores mais da área policial e militar quando tratam dessas questões. Se você ouvir, por exemplo, um dos grandes estudiosos e práticos também dessa questão, que é o coronel Alessandro Visacro, alguém para você trazer aqui, ele vai usar essas expressões que eu estou colocando aqui, né? Do protetorado, do empório, mas nós tínhamos, de um lado, a busca incessante pela redução da criminalidade, isso acontecia mais no asfalto, e, por outro lado,
a retomada dos territórios das mãos dos criminosos. E havia uma política específica para isso, ou melhor, uma estratégia, uma expressão melhor, que era o processo de pacificação através das unidades de polícia pacificadora. Que funcionaram muito bem durante alguns anos. Muito bem. Não é? Nós tínhamos algumas divergências porque eu pensava que nós não teríamos fôlego para fazer 40 UPPs. Colocar 8, 9 mil policiais só nas favelas, eu achava que a polícia não teria como fazer isso. Nós temos uma perda anual gigantesca de pessoal, a reposição é sempre difícil por consequência dos concursos, raramente conseguimos preencher todas as vagas. Então a minha ideia era, vamos tomar as cidades-estado. Nós tínhamos a Rocinha, que era uma cidade-estado do ADA, nós tínhamos o Alemão, que era uma cidade-estado do Comando Vermelho, e nós tínhamos a Maré, que embora dividida ali, sempre houve uma guerra, né? As facções se digladiando pela tomada daquilo ali, mas a parte mais importante da Maré estava nas mãos do TCP, do terceiro Comando Puro. Tá. Do terceiro Comando Puro. Então, vamos tomar as cidades-estado, vamos quebrar a espinha dorsal e vamos depois fazer uma análise daquelas outras que ficam em pontos estratégicos da cidade, que servem de entreposto para a comercialização das drogas, para outras favelas, e aí sim nós vamos fazer a pacificação para essas áreas, mas não colocar 9 mil homens da Polícia Militar nesses locais, até porque a estratégia adotada foi de só policiais novos, então todo aquele que entrasse para a Polícia Militar iria para o trabalho nas UPPs. E o que aconteceria com o asfalto? Como aconteceu? O asfalto começou a ficar desamparado de polícia ostensiva. Mas aí quem os batalhões... Quem que ocupou? Que parte do crime? O mesmo? Os batalhões... Não. O que aconteceu é que houve um desdobramento das unidades para fazer face ao enfrentamento do crime do asfalto. Mas os batalhões que precisavam receber todos os anos efetivo de reposição de quadros, durante anos ficaram sem receber efetivos. Isso foi muito ruim, porque todo mundo que entrava ia para onde? Para as UPPs. E aí, durante uns 2, 3 anos, esta face que eu falei do conflito urbano de baixa intensidade, que a gente vê na estética, nos projetis traçantes cruzando à noite, né? Porque é semiótica, né? Você está vendo ali os caras com os fuzis, você está assistindo os projéteis, ou projetis, se preferirmos, cruzando à noite no Rio de Janeiro, as explosões de granada. Você fica com uma acuidade para armamento de guerra. As crianças passam a conhecer, a saber, olha, isso aqui é um FAL, isso aqui é uma K-47. Os caras sabem. Porque eles fazem joguinhos, tem joguinhos de internet e escutam aqueles que moram próximos aos locais onde tem isso. Verdade. E por um tempo nós ficamos com um Rio pacificado, nesse sentido, com a criminalidade assim, increscente no asfalto. Então, mas aconteceu que com o tempo os criminosos descobriram contramedidas e começaram a trazer as armas novamente para essas áreas que já estavam sob controle, e eu não sei o que aconteceu, eu já tinha saído da corporação, não tinha mais contato com a Secretaria de Educação, não houve uma estratégia para evitar a contramedida do criminoso. Sim. Então, aquele foi um momento muito especial, aquelas operações no Complexo do Alemão, de 2010, quando nós resgatamos das mãos do crime, aquilo foi um alívio à população. A gente via a alegria das pessoas, todos comemoravam, os moradores. Foram 169 fuzis só dali em 10 dias. Você imagina o que é isso? De um complexo ali, de talvez duas podemos favelas. chamar de dois, porque ali nós estamos falando de Complexo do Alemão, estamos falando também, estamos falando daqueles morros Fé, Sereno, Caixa d'Água, né, Vila Cruzeiro. Então, vamos considerar aquilo ali
como um mega complexo, mas ainda assim é uma micro-região. Dentro do próprio Rio de Janeiro é uma micro-região, você imagina? Acho que não é 10%. 169 fuzis, 225 pistolas, 30 metralhadoras, ou fuzis com bipé, fuzis metralhadora, porque nós aprendemos, né, entre as metralhadoras, né, os FAPs e outras armas. Ora, isso é um quadro de segurança pública? Ora, isso é um quadro de segurança pública com característica de conflito urbano armado de baixa intensidade. Ou ainda, Pepe, isso é uma insurgência criminal. A expressão é dura, porque insurgência também nos remete a quadros, Eliane, políticos. Toda vez que a gente fala em insurgência, a gente pensa primeiro politicamente. Porque as insurgências, a princípio, existem em locais onde há disputas de poder neste nível de tomada do poder. São as insurgências políticas. Sim. Então, a teoria até diz que a insurgência não necessariamente é a eclosão de uma guerra revolucionária. Porque a guerra revolucionária é aquela que quer mudar o status sociopolítico-econômico, que é, por exemplo, quer sair do capitalismo para implantar um socialismo. E a guerra insurrecional, ou seja, a guerra das insurgências, nem sempre quer mudar o status, quer mudar o governante. Não quer mudar o sistema, quer mudar quem manda. O governante, quer mudar quem manda. Mas as insurreições, né, onde a palavra insurgência se liga, são processos políticos. E aí a gente vem e diz, não, está havendo uma insurgência criminal. A percepção que eu tenho, Mário, é o seguinte, que dentro da segurança pública ali do asfalto, aquela segurança do nosso dia a dia, nós somos assaltados, né, quando assaltados, com uma pistola, uma faca, pequenas armas até simulacros, armas de mentira, e o cidadão está sendo rendido, ou então alguém furta um celular, ou rouba, ou assalta alguma coisa. É claro que essa criminalidade preocupa muito. Agora, esse armamento que esses criminosos têm nas favelas, nas comunidades, é um armamento de guerra, sim, um armamento realmente de alto poder, e me parece que é mais para briga entre eles, porque eu não vejo eles descerem aqui para o asfalto. Peraí, briga entre eles não. Assaltando com só fuzil. Não. Hoje, e aí que está o problema de eu ser sei que assaltam um banco já, mas... Essa é uma dúvida que eu também tinha, assim, é uma questão... Não, Eliane, vamos lá. As armas, elas chegaram no fim da década de 80. Penso que em 86 nós já tínhamos alguns fuzis, muito pouco circulando no Rio, mas foi principalmente em 88, 89, que houve essa explosão da presença de armas de guerra. Tanto que nós temos um fato emblemático, que é a entrevista coletiva dos criminosos da Rocinha, o Naldo, Brasileirinho, o Buzunga, e outros, né, desse grupo deles, para a imprensa em 1988. Eles convocaram a imprensa, explicaram a guerra, o que eles estavam, eu não sei se era uma guerra interna, uma guerra de conquista de fora para dentro, porque nós tivemos algumas guerras nessa época, nós tivemos a guerra do Morro Dona Marta, mas a mais emblemática foi a da Rocinha. E os fuzis foram apresentados, uma espécie de baile de debutantes dos fuzis. O Brasileirinho, então não se via. O Brasileirinho era um menino de 13 anos, que faz um disparo com seu fuzil enrajada e cai sentado. Nem o Enrajado não aguentou o peso da arma em um disparo enrajada para cima. Porque ela tem, né, o movimento em sentido contrário, ação-reação do disparo. Ainda que é amortecido pelo sistema, né, da própria arma, mas ele caiu sentado. Então, a partir daí, e eu coloco 88 como uma data muito simbólica, os fuzis começaram a entrar em grande quantidade com objetivos iniciais muito voltados à proteção de mercado. De mercado. Ou seja, deles. Guerra com o inimigo, proteção do mercado, mas não proteção do território, proteção do mercado,
escolta, né? Tudo escolta de criminosos, dos grupos. Sequestros, talvez. Mas isso ainda não estava no nível de enfrentamento do Estado. E aí a insurgência. Eu vou chegar lá. Bom você perguntar isso, porque a ideia da insurgência ela só surge, o conceito, a partir do momento que o criminoso diz, né? Quase lembrando lá o Luís XIV, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu, ele diz lá, o Estado é nós. É nós. O Estado é nós. Chegou aqui dentro. Ponto, Só que não sou eu, o criminoso X, mas somos nós, a facção, os membros da facção. Nós aqui somos o Estado. E a ideia deles é irem se alastrando mesmo. Então, né? O que hoje é asfalto, daqui a pouco o Estado legal deixa de existir. Ou pelo menos é um Estado que só consegue promover sua segurança se permitida, se autorizada, porque as armas de guerra estão lá, as dezenas, as centenas, às vezes dentro de uma favela só, como eu falei sobre essas centenas das armas que nós apreendemos e que não conseguimos encontrar. Sim. Apenas. Ora, o que é isso? Isso é segurança pública normal? Não. Isso é conflito urbano armado de baixa intensidade, quando os disparos cruzam à noite, quando as granadas defensivas M3, as piores, as com maior poder de destruição, quando os fuzis, né, e metralhadoras no calibre .30, no caso da metralhadora, .50, são apreendidos e acertam um helicóptero e derrubam. Já derrubaram 2 helicópteros nossos. Derrubaram 2 e obrigaram a pouso forçado, inclusive a aeronave da mídia. Nós tivemos uma operação sobre a favela, sobre o Morro do São Carlos, onde estão um conglomerado ali de comunidades, que uma aeronave de um canal de televisão foi atingida e só conseguiu fazer o pouso num voo corrido, eu vou chamar assim, falta de uma expressão. Para se arrastar, né? Mais categórica, ou seja, não pôde fazer o pouso pairado. Porque o sistema ficou comprometido com o disparo. Ora, isso é gravíssimo. Armas de guerra, domínio de território, economia própria, porque hoje não é só mais a venda da maconha e da cocaína. Eles exploram exploram os negócios internos. Toda a economia. Venda de gás, sinal de aluguéis lá dentro. Sim, toda a venda dos imóveis, eles têm um percentual. Mas é um problema muito grave, sabe qual é, Mário? É que lá dentro, o próprio morador, né, vamos chamar até de vítima nesse sentido, oprimido ali dentro, ele diz, mas eu quero morar na favela porque aqui eu não pago conta de luz. É gato. E nesse caso, o próprio morador acaba defendendo um pouquinho aquele grupo que está permitindo ou impossibilitando que o Estado, ou pelo menos que a Light chegue lá e diga, olha, tem que regularizar isso. Tal. Pepe, mas eu te digo, eu faria uma aposta nisso. O processo é de escravização. É uma opressão brutal. É o medo de suas armas. É claro que o terror está naturalizado. É um terror que eles se acostumaram ao longo de décadas e entendem aquilo tudo como normal e natural. Até porque muitos são filhos da própria favela. São gerações, verdade, né, de pessoas, avô, filho, né, neto, bisneto, que já estão ali envolvidos com o comércio ilegal das drogas. Hoje eu faço uma separação entre comércio ilegal das drogas e tráfico. Posso falar um pouquinho mais à frente por isso. Mas nem todos são crias, outros são invasores. Ora, os crias ainda têm algum respeito pelo morador. A facção invasora, não. Ela é terrível. Não tem ela esse é opressora, histórico, né? Sim, não tem um histórico. Ela é opressora no mais alto nível e grau.
Então, aquela população ali, que é, na sua esmagadora maioria, população ativa, produtora, concorrendo para o bem-estar social do país, vai ver na favela, você tem 150 mil moradores, né, em que a maioria com idade produtiva trabalha, tanto na economia formal e informal, e você tem 1.000 criminosos. Porra, mas 1.000 criminosos é um número gigantesco, porra. Verdade. E a gente fica contaminado com aqueles 1.000 criminosos. Peraí, mas é 1.000 de 150 mil, tá? Vamos pensar dessa forma. E quando eles entram numa favela rival, quando eles dominam, os traficantes atuais são expulsos ou eles são aliciados para entrar na nova facção? Depende. Os pequenos, né, claro. Tudo pode acontecer. Existe? Tudo pode acontecer. Inclusive, há um processo de guerra interna o tempo todo. São chamados golpes de Estado. Ah, tem isso lá dentro. Tem Eu muito. vou tomar a tua boca, o teu... Tem muito. São chamados golpes de Estado. Geralmente, quando acontece um golpe de Estado, existe a mudança da facção. Ah, é? É. Ah, o golpe é porque A não ser que o outro. golpe Tá. tenha sido determinado pela própria facção. Como é que é isso? O golpe determinado? Não, a partir, digamos, Facção do de fora. presídio, a partir tá. do presídio, alguém determina Que vai ser tomado o poder que seja daquele... tomado o poder do outro não quer entregar. Tá, E eles estão porque ele não infiltrados ali dentro, então. Fazem parte daquela facção. Na verdade, aí o papel da ideologia de facção, a pessoa que está ali imersa naquele sistema, ela está apartada fisicamente de quem está cumprindo pena, tá? Mas emocionalmente ligada a ela, socialmente ligada a ela, ideologicamente ligada a ela. Então, muitas decisões acontecem não dentro da parte da estrutura que está na favela, mas que está apartada, né, em razão do cumprimento de pena. E essa decisão chega para as favelas, porque é indissociável. Nós, com raríssimas exceções, vamos encontrar o tráfico de droga num local sem uma ligação com um grupo que está cumprindo pena, um grupo que está encarcerado. Sim. Então, é quase uma regra. A gente teve na época do Brizola, parece que a coisa começou a estragar na época do Brizola. Eu era brizolista quando era criança, né? Eu adorava o Brizola. Nós não podemos dizer assim se foi somente o discurso do Brizola que proporcionou tudo isso e permitiu a entrada das drogas de uma forma tão potencial, e principalmente a cocaína, como aconteceu, facilitada por esse discurso. Eu penso que há algo mais. Eu penso que tem uma coincidência entre esse discurso do governante, que era contrário à atuação da polícia nos morros, porque dizia que a polícia, por anos, havia estado servindo a um regime de exceção, um regime totalitário, um regime opressivo, e em razão desses anos de serviço a esse sistema, havia ganhado uma embocadura de opressão contra as camadas populares e, por consequência disso, não deveria operar lá, salvo em situações muito específicas. Esse discurso era verdadeiro. Sim. Quer dizer, é verdade que ele existia. Brizola tratava as coisas assim. De alguma forma, é determinante para esse status de coisas? Sim. Mas sem a vulgarização, eu não gosto de chamar de democratização, mas sem a vulgarização do uso da cocaína nas camadas populares e da maconha também, nós não teríamos esse quadro. Porque, primeiro, as drogas chegam em grande quantidade. Para a proteção dos mercados, chegam as armas de guerra. As armas de guerra empoderam as quadrilhas. As quadrilhas vão crescendo, se tornam facções. Essas facções ganham um pouco de organização, não chega a esse status de crime organizado, como a gente diz hoje, e, finalmente, passam a dominar territórios
e enfrentar o Estado. Se enfrenta o Estado, é insurgência criminal. Eu percebo que alguns, né? Não talvez muito, mas alguns partidos políticos e alguns políticos, pessoas físicas, se aproximam, porque eles percebem, bom, existe um lado A, vamos chamar de lado A e lado B. Lado B é o crime, lado A é o Estado de Direito, aí como a gente conhece. Então existe o lado A. Aí a gente tem, o cara tem lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, todo o esquema vigente. Aí ele diz, olha, tem um outro lado que está forte. Se eu me aliar com eles, eu consigo crescer na minha política, mesmo que seja do lado A. Eu me junto com o lado B aqui, eu apoio, mas ninguém precisa ficar sabendo. Vou pedir votos ali naquela comunidade, eu vou conseguir tudo que ele precisa, e ele tem um puta exército ali para me proteger. Sim. Né? E a gente repara isso, eu reparo que há uma certa corte, uma sedução, há um encantamento que alguns políticos procuram esse lado, né? A gente vê não apenas os advogados de PCC ou de ADA ou de qualquer coisa. E às vezes até é uma forma estranha de falar, mas às vezes até dá uma romantização na situação, é uma coisa essa é outra pergunta interessante, né? Sim, a gente se vê muito existe pessoal esse processo, fazer da romantização do crime, já houve muito mais. Uhum. Né? Quando não havia tantas mortes, nós tínhamos a presença dos idílicos, né? Esses lugares eram, na verdade, paraísos, apenas paraísos, produtores de muita cultura, como no passado eu entendo que já foram verdadeiramente. Mas com esse estado de coisas onde a morte passou a ser frequente, os feridos de guerra proporcionaram algo inusitado para o Rio de Janeiro. Hoje, os maiores especialistas em ferimentos de arma de guerra estão no Rio. Talvez mais do que em países da América do Sul que passaram por guerrilhas recentes. Estilhaços de granada. Agora, a romantização existia, está nas músicas. Oba, Oba, Charlie. Como é que é isso? Oba, Oba, Charlie? É uma música do Jorge Ben, interessantíssima. Nunca ouvi. Que ele fala em Charles, protetor do morro. Olha aí. Né? Acho que a música se chama Charles 45, Caetano cantou depois. Ora, o Hélio de Sica não tinha na sua arte um viés marginal, e não apenas marginal de uma arte marginal no sentido de fugir do academicismo, da estética acadêmica, mas marginal no sentido da aproximação com o crime. Para se entender um pouquinho isso, tem que estudar a relação do Hélio de Sica com o cara de cavalo, que era o bandido da hora, da época. Então, esse seja marginal, seja herói, é alguma coisa mais profunda do que simplesmente uma arte marginal, né, com uma estética diferenciada, não tão acadêmica, mas... eu não sou especialista em arte, mas obviamente a gente conhece o mínimo para entender que ele não estava falando só disso, mas ele estava falando do seja marginal no sentido de rompa com o sistema. O sistema precisa ser enfrentado e só a marginalidade pode enfrentar o sistema. Mas aí dentro disso de tudo que você já veio falando, né, isso é muito interessante e ao mesmo tempo assustador, porque se a segurança pública, se o Rio de Janeiro, o Estado, ele não tiver um apoio de cima também da política, é igual hoje, né? Nós temos aí, vamos escolher um governante, né? O presidente. Mas se não tiver uma estrutura para que os profissionais possam trabalhar, seja no urbano ou na favela, porque lá também tem os que gritam por segurança, mas muitas das vezes eles não gritam. Não podem. É o interno. Não, eles gritam contra a polícia. Mas eles não gritam, e eu insisto nisso, eles não gritam porque entendem que verdadeiramente a polícia é um mal. O morador da favela. Eles entendem que eles não podem sofrer a violência dos confrontos e dos combates. Como eles não podem gritar contra um dos lados que proporciona, né, que os confrontos, que é o tráfico, eles gritam contra aqueles que eles podem gritar, que é contra o Estado.
As polícias, Entendi. na verdade, estão gritando contra o Estado. Agora, durante anos, desde a redemocratização do Brasil, nós temos... esse aqui, se puder apertar um pouquinho mais, acho que eu vou tentar. Aperta aí. Só apertar bem que... Durante anos, Isso aí. depois da redemocratização, nós ouvimos que o problema da segurança pública está nas polícias. O problema está na polícia. Sim, nas corporações policiais. Ora, não é essa quantidade de armas de guerra. A Polícia Militar apreendeu, a maior apreensão anual, acho que tem 2 ou 3 anos, 500 fuzis no ano. Ora, em que lugar, em que país do mundo, segurança pública, onde não há insurgência política, onde não há uma guerra interna, um processo revolucionário, uma polícia de um estado apreende 500 fuzis, Pepe? Procura isso, Eliane, investigue. Não tem. Eu quero te perguntar, dentro disso, por que a polícia vai lá, então? Por que a polícia vai? Eu vou ter uma pergunta na sequência dessa, que é o que aconteceria se parasse, então, totalmente, falasse, quer saber? Fica. O que aconteceria com a sociedade, com a cidade, com o Estado? O que ocorreria se você dissesse, tá bom, vocês querem se matar? Então que se matem, que impere o mal. Olha só, mas... O que aconteceria se a polícia falasse, não tem mais jeito? Isso nunca aconteceu num estágio assim, tão avançado, mas, de certa forma, nós alternamos governos que reduzem a ação policial, sim. Quando nós temos governos mais à esquerda, a ação policial ela é refreada, principalmente a ação policial nas áreas de conflito permanente, onde os criminosos estão com as armas de guerra. Você me perguntou sobre essa questão, a questão anterior que nós estávamos falando, sobre a polícia. Como é isso, né? Como acontece? Por que a polícia, às vezes, ela deixa de atuar? Ora, durante anos nós ouvimos que as polícias que são culpadas do quadro de violência, porque elas são mal preparadas, os policiais são mal selecionados, porque os homens são mal formados, mas Pepe, subjaz a isso um discurso ideológico. Mas eu fico me perguntando, quando eu vejo na TV, aí eu vejo aquela cena do policial na porta lá da favela, na entrada, né? Com a cara dele exposta, a gente viu isso até no Jacarezinho agora recentemente, o policial ali levou um tiro, morreu, alguém morreu, um cabo ali, eu acho que morreu, levou um tiro na cabeça. Na Rocinha foi um policial civil. Mas o que eu fico sempre vendo essa cena, Mário, eu fico perguntando assim, cara, esse cara tem família, esse cara podia dizer assim, quer saber, vocês que resolvam, não é? Que vocês que resolvam. Eu não estou dizendo, não estou defendendo que ele faça, porque ele tem obrigação de fazer aquilo, porque ele é da polícia, ele segue um comando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, aquele cidadão podia dizer assim, eu podia estar com meu filho, abraçando meu filho, eu estou aqui passando tiro na minha orelha, levando tiro na parede aqui, um tiro no peito, no colete. Aí eu fico pensando assim, cara, os caras estão lá, e depois a porra da imprensa está dizendo assim, olha lá, eles mataram 16 bandidos ou suspeitos, como eles gostam de chamar. Mas Pepe, essa questão... Por que o cara não vai para casa dele? Não, mas na hora do confronto, a vontade é ir para casa. O que eu estou fazendo aqui? Porque se acontecer algo errado na operação, o meu destino é o cárcere, se eu não morrer aqui. Se acontecer algo, eu vou ser responsabilizado, vou ser preso. Ou vai para uma cadeira de rodas. Eu fui mandado para um local, portando uma arma de guerra, onde alguém com uma arma de guerra está me esperando. Só que, principalmente os meios de comunicação, esperam que eu tenha uma solução pacífica, pacífica de dissuasão do criminoso, que o faça entregar suas armas e vir serenamente até a minha posição. Flores. Mas o problema e a gente volta lá naquela questão anterior, nós somos acusados de sermos o problema. E por que somos acusados? Nós selecionamos mal, nós formamos mal. Esse é o discurso que aparece. Mas o que sustenta esse discurso é uma ideologia. Quem está falando a partir de um pequeno pedestal ideológico. Ele, no fundo, quer dizer o seguinte,
Parem de usar a polícia, porque o que resolve isso aí é a mudança do status sociopolítico-econômico. Esse processo que está aí não é de criminalidade, é de luta de classe, de luta de classes. É isso que subjaz ao discurso. Vocês estão falando de criminalidade? Criminalidade é o reflexo da luta de classe. Aí vem o marxismo. Nós estamos falando de povo oprimido. Essas pessoas que estão portando os fuzis são oprimidos, são vítimas por vocês. E aí a gente ainda escuta muito que esse é um discurso do marxismo cultural. Não, esse é o discurso da teoria crítica. As pessoas estão um pouco atrasadas em relação a essa questão do marxismo cultural, que ainda é muito presente, ele existe. Tá. Mas esse é um discurso ainda mais refinado de teoria crítica que não dá espaço hoje para a gente falar muito sobre isso. Mas a questão ideológica, ela está presente todo o tempo, como eu falei, das lutas de classe, e aí a gente fala de marxismo, sim, de marxismo cultural, mas avança sobre outros tópicos, porque quando a gente diz aquilo ali é uma opressão não só do pobre, mas uma opressão também racial, e é uma opressão contra as minorias da população, esse é um discurso muito difícil de se compreender se a gente não se debruçar e estudá-lo profundamente. E ele pega muitos jovens porque é uma ideologia. O jovem ele segura essa bandeira. Sim, ele sim. segura firme. Ainda que aquele que está com a arma na mão, o que está com a arma na mão não está movido pelas sutilezas dessa ideologia, não. A ideologia dele é de facção. Tá. Ou seja, a roupa que eu visto, a música que eu canto, o jeito de eu andar, a cor do cabelo que eu pinto, o corte. Tem códigos. São seus códigos. Agora, me fala uma coisa, esses jovens que a gente fala muito, a solução para a nossa sociedade está na educação, né? E eu realmente defendo que esteja, mas lá desde a base. Claro. E eu vou ainda além nesse aspecto que infelizmente, por mais que você ponha numa boa escola, eu queria até que a gente falasse um pouquinho sobre as escolas cívico-militares e essa iniciativa que veio trazida aí muito forte pelo Bolsonaro, que não adianta nada você colocar a criança ali no melhor colégio possível se dentro de casa os pais estão, né, jogando aquela criança, ou os próprios vizinhos, os traficantes, estão jogando aquele adolescente, aquele jovem contra o sistema. E uma do programa do PT aí mesmo para essa eleição agora é de dissolver totalmente as escolas que foram implantadas, foram algumas dezenas no Brasil, e dissolver, acabar com isso, acabar com o ensino, talvez desmilitarizar a polícia e várias outras iniciativas ou acabativas, né, que o PT está tentando. Mas me fala um pouco sobre essa questão da educação. Dá para consertar a sociedade? Pepe, nós estamos vendo, não é no Brasil, mas no mundo todo, um momento de guerra cultural. Guerra dos valores, acho que ela nunca foi tão agreste, nunca foi tão intensa, bombardeio de todos os lados, como nós estamos tendo agora. Se alguém conservador ascende, imediatamente é taxado de fascista. Se você defende valores conservadores, se você não é favorável ao aborto, de uma maneira geral, né? Claro que a gente pode pensar em questões muito específicas, muito particulares, mas se você, de uma forma geral, é contra o aborto, se você não é em favor da legalização das drogas, você acredita e defende a existência de sexo natural, de homem e mulher, se você acredita em Deus transcendente, e não em Deus imanente, como a gente verifica um movimento nas igrejas protestantes, de uma ressignificação de Deus. Nós hoje temos uma igreja, não vou dizer dividida, porque se eu fizer uma conta, tem ali 1/8 da igreja esquerda. Eu estou falando de igrejas protestantes. Ora, são valores. Ressignificação de valores nos antigos, não é? E avanço naquilo que já existia de valores à esquerda, de valores à direita, e
tudo isso convergindo para uma guerra cultural. Ora, nós tivemos nos últimos anos, de Fernando Henrique para cá, governos progressistas ou governos de esquerda. Sim. Esses são os valores. Seus valores são: não existe sexo natural, né? Legalização, descriminalização, liberação total das drogas. Isso faz parte do marxismo? Isso faz parte muito mais da teoria crítica, que é da esquerda, do que propriamente do marxismo. Mas o marxismo, naquilo que eles chamam de sua vertente cultural, se apropria, porque o marxismo trabalha com oposições, antagonismos. Dividir para dominar. Não conciliações. Sim. Né? Existe o marxismo revolucionário pelas armas, existe o revolucionário pelo aparelhamento do Estado, como Gramsci ele ensinou, com uma filosofia muito bem construída. Vamos admitir, eu sou contrário a ela, mas temos que admitir, tanto que deu certo nos últimos 60, 70 anos. Nós temos visto, né, o aparelhamento das universidades. As universidades são extremamente invariavelmente de esquerda, né? Uma outra aí conservadora, mas é muito difícil. E aí, voltando para a questão dos colégios, o que são os colégios cívicos militares? São aqueles que se identificam com valores conservadores, porque as casernas militares, elas praticam valores conservadores, elas cultuam os valores identificados com os conservadores. Então, se é uma escola cívico-militar, está identificada com a caserna, está identificada com valores conservadores, ordem, progresso, que são valores positivistas que estão, né, hoje... Estão gravados na nossa bandeira até. Né? Estão na nossa bandeira, né? Valores positivistas. Mas são positivistas, né? Então, que chegaram até nossos dias e hoje são abraçados, valores abraçados pelos conservadores. E a esquerda precisa combater isso. Ora, escola cívico-militar precisa ser destruída. Vai contra os objetivos. Essa escola precisa ser destruída, porque seus valores são aqueles de respeito, crença na hipótese do objetivo, do universal. Os valores que estão em voga, sendo espraiados pela teoria crítica, é de que não existe nada de objetivo no mundo e nada de universal. Tudo é construção social e linguística. O valor, né, axiológico, a expressão filosófica é essa, de uma moral qualquer, de um povo, tem o mesmo status de um outro que nós no passado diríamos mais desenvolvido. Ora, não existe, nesse entendimento, nada superior a nada. É uma mera questão de complexidades. Bom, se não existe verdade nenhuma, né, o próprio valor da vida não é uma verdade. Então, a pessoa que resolve dar um sentido da vida em que o sentido é o suicídio, ok, está tudo certo. Assim como o aborto. Ora, eu fui no paroxismo, né, eu fui no suicídio. Sim. Mas para poder remontar aqui e dizer o seguinte: como essa escola aqui fica falando de ordem, progresso, contra aborto, se eu em casa creio em outra coisa? Certo que o certo era tirar da escola, mas alguns preferem partir para o enfrentamento. Eu quero lá porque o ensino é ótimo, vão aprender matemática, vão aprender muito bem português, vão se preparar para o vestibular, mas em casa eu martelo como Nietzsche, né? Um martelo de Nietzsche, com os meus valores. Entendi. Isso que a gente... E aí você se encontra com esse tipo de problema que você falou. A criança lá tem, né, os valores da escola, mas quando chega em casa tem o pai identificado com os valores da esquerda. Tem. O pai e outros grupos, né? A gente fala um pouco até sobre assim, a igreja mesmo. Não há problema que haja pluralidade das ideias. A pluralidade, a Liliane estava conversando comigo sobre isso. É necessário, a gente não pode ficar girando em círculos de ideias, em círculos fechados. Uma bolha, né? Não pode ficar numa bolha. Não pode. Nós temos. Agora, existe um risco, porque um dos lados já não permite hoje mais o pensamento plural.
Se você disser alguma coisa, você corre o risco de ser cancelado se você tiver rede social ou difamado no mais alto grau. Se não for... E é uma violência. Se não for levado aos tribunais. Ainda tem essa. Porque eles arrumam isso tudo, Sim, né? você hoje não está podendo mais dizer que existe sexo natural, porque violação de direitos dos humanos de quem entende que não existe sexualidade, não existe sexo natural, tudo é fluido, tudo é híbrido, ou pelo menos não existe homem e mulher até que eu resolva me decidir se sou uma coisa ou sou outra, porque os ramos são diferentes, como nós falamos no início. Isso é muito perigoso. A gente vê decisões de alguns tribunais dizendo que você cometeu crime porque você colocou a sua opinião. Crime de opinião. Agora é isso, né? Teve um pensador aí, um comentarista britânico que certa vez disse, em tom de humor, mas ele disse assim, olha, eu estava aqui na Inglaterra, antes ser gay era doença. Agora é aceitável, é tolerado. Até agora você é proibido até de discriminar. Eu vou embora da Inglaterra antes que seja obrigatório ser gay. Porque parece que a gente vai chegar num ponto de a gente ser obrigado a praticar as... não estou indo contra a decisão do gay em ser gay, tá? Em ser homossexual. Mas eu estou dizendo no sentido de... Daqui a pouco estão nos obrigando a nos tornarmos também aquilo que nós não queremos ser. Você agora não é mais ele nem ela, você é ele. Sabe? A gente está falando agora de todes. Ou seja, isso aí está anulando. Daqui a pouco você é proibido, como aconteceu lá no Canadá e o Jordan Peterson se manifestou contra. Isso. A lei, que eu acho que no Brasil ainda não existe ainda. Mas a gente corre esse risco. Mas nós corremos um risco seríssimo. A lei vai obrigar a dizer, olha, você não é mulher e você não é homem, você é ele. Sim. Você é ele. Mudar a norma culta do nosso país te obrigando a isso. Porque esse processo, que é um processo de uma guerra cultural. Sim. Né? Esse é um processo revolucionário. Ele começa pela linguagem. Jordan Peterson fala disso. Jordan Peterson, a Ellen Pluckrose também explica muito bem isso. Eles falam, esse processo começa na linguagem. Se eles vencerem a batalha da linguagem, se eles firmarem o Todix, Helix, a chance deles ganharem a guerra lá no fim é muito grande. De convencerem todos que a teoria crítica é a mais moderna, a mais necessária de todas as teorias de conhecimento que foram construídas, criadas, descobertas até, vou usar essa expressão, até os nossos dias. O que há de mais moderno é isso. A verdade é isso que está aqui. Ora, eu não creio. Eu creio em ele, eu creio em ela. Eu creio que a vida tem um propósito. Por isso, eu não posso me desfazer da minha vida, nem da vida do outro. Recentemente, o Ben Shapiro, não sei se essa é a melhor forma de pronunciar seu nome, que é um jovem advogado americano, ele, numa das suas palestras, discutindo com uma pessoa francamente o aborto, e em algum momento eles estavam falando da parte mais dolorosa, né, que é como um feto vivo, um ser potencialmente consciente, porque ele é uma potência de consciência, é retirado, esmagado, ele é esquartejado em pedaços. E aí ele perguntou, vem cá, se por um acaso uma pessoa, não sei se ele falou para a própria pessoa, você, ficar entubado numa situação de não consciência, mas você é potencialmente consciente, eu tenho direito de esfaquear você porque você ainda não está consciente e vai ser consciente no futuro? Porque o que fazem com os fetos é justamente isso. Eles estão esfaqueando um ser entubado pela natureza que vai ganhar consciência no futuro, que vai ser consciente. E a gente nem sabe que nível de consciência pode ter. Aquele ser humano protegido, que deveria estar protegido pela mãe. Você se permite, você acha natural esfaquear uma pessoa entubada, alguém que não tem consciência naquele momento, mas vai ser consciente novamente no futuro?
e a pessoa ficou revoltada com o argumento dele, mas é um argumento forte. Porque ele sempre vai achar que o feto realmente não é uma pessoa, Pepe, ele vai pensar isso. Todos esses valores, a segurança pública tem interface com esses valores. Porque é quem está ditando a voga política é que vai dizer como a polícia tem que agir, como tem que preparar seus quadros, como tem que enfrentar a criminalidade. E isso vai fazer toda a diferença para o cidadão lá na ponta, que muitas vezes não participa de esquemas ideológicos nenhum. E vai fazer todo efeito em relação à sobrevivência dos próprios policiais. E a gente teve anos e anos de governo de esquerda dizendo para a população, dizendo para os policiais, dizendo para os criminosos que a culpa é da polícia. Pelo menos quem assiste a mídia, quem assiste a imprensa, acaba sendo catequizado por esse discurso. Estruturas de poder se digladiando com fuzis, usando granadas. Nós já aprendemos minas antipessoal. E a culpa é da polícia. Defendendo seu território, porque o Estado é nós. E a culpa é da polícia. Como que a polícia vai atuar? Ainda mais uma polícia de prevenção ou de repressão imediata, que é o nosso caso. Se as armas vêm de fora, já estão nas mãos deles. Nós já apreendemos, já descobrimos depósitos com 11 mil cartuchos, um depósito. O que é isso? É segurança pública? É insegurança pública no sentido convencional? Não. É conflito urbano armado de baixa idade na estética. É insurgência criminal no seu aspecto político. E a quem que interessa dentro desse espectro político, a quem interessa desmilitarizar, desarmar a polícia? Desmilitarizar, você desmilitarizando, você tem uma polícia fraca, que não atende prontamente, que não tem a hierarquia, as respostas, as necessidades. O que acontece nos Estados Unidos? Toda vez que as coisas ficam muito ruins em termos de manifestações violentas, e as polícias não dão conta, eles convocam a Guarda Nacional. Para aquela cidade ali. Para aquela cidade. Então, eles precisam realmente... Porque as polícias não são militares. As de lá, né? Que são elas têm até algumas designações comuns às militares, tipo capitão, tenente, mas elas são instituições civis. Então, na hora de fazer um enfrentamento maior, elas têm... alguma dificuldade. No alemão, que vocês claro que assim, eu tenho agora que estudar novamente, eu teria que estudar novamente as novas instituições, as novas corporações policiais nos Estados Unidos, porque de 68 para cá eles tiveram uns reveses muito grandes, né? Tem um filme, eu acho que é Os Sete de Chicago, que mostra muito bem isso, uma polícia totalmente despreparada para enfrentar o caos. E acredito que eles tenham mudado muita coisa. Mas lá, quando as coisas ficam muito difíceis, eles chamam a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, né? E em falar em caos, em Nova York, o Rudy Giuliani, implantou aquele tolerância zero, né? Porque estava uma criminalidade absurda, não sei, acho que não se compara com esse conflito armado aí das comunidades, mas estava uma violência, a cidade estava um caos. E ele utilizou a teoria das janelas quebradas, que é aquela coisa que se a comunidade está tudo destruído ali, o cara vai e destrói mais ainda. Igual a gente pegar agora um metrô, está tudo limpinho. Você pega um trem, as mesmas pessoas andam nos dois transportes. E o trem está tudo limpinho, o metrô está todo limpinho, e o trem bagunçado, quebrado, pichado, né? E a gente vai vendo, poxa, não é que não picham o metrô, também picham. Mas eles vão lá, picham, alguém vai lá e pinta de madrugada. Sim. E de manhã está tudo limpinho. Sim. De novo. Porque se deixar uma pichação, aparece outra, aparece outra, aparece outra. E lá em Nova York fizeram isso, implementaram o tolerância zero, qualquer crime era punido, e aquilo ali deu um sentimento maior de segurança. A gente viaja em vários países, como você viaja também, vários países no exterior, conhece e tem um sentimento de segurança. Você está nos Estados Unidos, aqueles muros baixinhos, que nem existem muitas vezes, a casa não tem muro nenhum, como era antigamente aqui no Brasil, né? As casas com murinho baixinho, tudo porta aberta e tudo.
não tinha grade nas janelas, e as pessoas viviam um sentimento de segurança. Só que hoje a gente vive um sentimento de insegurança, porque parece que a todo momento alguém vai te assaltar, você anda na rua. Ela não gosta, né? Eu ainda mexo no celular na rua, ela fala, guarda o celular. Eu falo, não faça isso. Não é? Porque alguém vai te roubar, alguma coisa assim. Então, lá em Portugal, quando nós morávamos lá, um sentimento de paz que era a gente andar na rua, tranquilo. Eu no Rio... Abrir carteira, pegar dinheiro. Depois das 18 horas nós não saímos. Não é que seja uma criminalidade inexistente lá em Portugal. É porque ela está sob controle. Ela está aqui com os parâmetros adequados, tá? Considerado suportável. Sim. Mas aqui no Rio de Janeiro já transcendeu a tudo isso. Não, mas você estava falando sobre... Normalizou tudo, naturalizou, acho que tem uma expressão, as pessoas naturalizaram aquilo. Você estava falando do janelas quebradas, né, tolerância zero. Eu sou favorável a uma política assim, claro, desde que não seja só para ações policiais, seja tolerância zero em relação às incivilidades. Tá? Porque se você apenas imputar à polícia o papel de não permitir nenhum tipo de criminalidade, a polícia não dá conta. Mas você mesmo disse isso. Olha, a cidade tem que estar pintada, o asfalto tem que estar bem, né, pavimentado, as calçadas não podem estar destruídas. Um exemplo disso, eu fui ser secretário, um exemplo bem próprio. Fui ser secretário no município, subsecretário no município de São Gonçalo. Subsecretário de Ordem Urbana. E, ao chegar no município, fiz uma proposta ao prefeito de que nós, com a força do Código de Postura, participássemos de um banho de loja no município, cumprindo a nossa parte naquilo que diz respeito à estética, mas a estética que vai contribuir para a segurança, como, por exemplo, a questão de sinalização de semáforos. Tem que colocar todos novos, as ruas têm que estar pintadas, as faixas. Isso é estética, mas não é só estética. É uma estética de segurança. Sim. Né? E, por outro lado, obrigar aos proprietários, as pessoas que detêm a posse dos imóveis, de pintar, de manter as fachadas com a devida manutenção. Porque São Gonçalo é meu município, eu adoro aquela terra. Os amigos que eu tenho são de lá, mas é uma cidade que ficou, ao longo dos anos, muito feia. Porque, em razão do descuido do poder público, e porque mesmo os moradores e os usuários, né, dos imóveis abandonaram a estética como um valor de autoestima. Abandonaram completamente. A pessoa se sente mal, né, quando ela vê a cidade dela feia. Aí você anda por Niterói toda bonitinha, os prédios pintados e tal. Aí você anda em São Gonçalo, aquelas duas vias principais, e você olha assim, meu Deus, essas casas assim, e não é uma casa, duas, esse conjunto de casas daqui até lá, isso não recebe pintura há 40, 50 anos. Dá uma aparência de Beirute, 40, né? 50 de Beirute. Sim. Ora, se você pinta aquilo tudo, você já mexe na autoestima da população. Mas aí, o que nós tínhamos? E eu falei também com o prefeito. Uma via principal que acaba encontrando com outra, 18 do Forte, que vai encontrar com a Avenida Kennedy, ali naquele encontro de ruas, tem um comércio voltado para alimentação, que passa o dia trabalhando com aquele material e, no final, acaba deixando resto, né, de hortaliças, né, de feira. Aquilo fica como bombaim.
desviando do lixo. Como eu não estive em Bombaim, mas eu li um livro maravilhoso chamado Bombaim, Cidade Máxima, que quando eu comecei a ler, eu falei assim, ora, será que ele não está falando de São Gonçalo? Meu Deus, eu estou falando da minha terra. Agora, aliás, deixa eu fazer também aqui uma correção. São Gonçalo finalmente ganhou um prefeito. Tá? Teve até uma prefeita que eu devo dizer que ela se esforçou muito para dar não só condições melhores à educação, saúde, até a estética do município. E agora, recentemente, com o atual prefeito, o município está ganhando um fôlego. Uhum. E os seus munícipes têm se sentido bem em saber que tem finalmente alguém cuidando deles. Então eu tenho que me curvar a isso. Mas aquele para qual eu trabalhei, na primeira semana, ele já estava preocupado com a reeleição. A esposa dele tinha uma participação muito intensa na prefeitura. No primeiro trabalho que eu fiz de repressão ao camelô ilegal, ela disse, o senhor está querendo causar problemas para a reeleição. Gente, a gente tinha 1 ou 2 semanas de prefeitura. Então, se mesmo o prefeito, que é um nível menor, né, no trabalho do executivo do país, né, a célula menor são as prefeituras, mas mesmo o prefeito tem que ter uma característica de estadista. Não pode estar pensando só em reeleição. Pensar no povo também é contrariar muita gente. Exatamente. Às vezes a pessoa está ali, de repente, dando uma ação. Por exemplo, o João Dória mesmo, né? Não tenho muita simpatia pelo trabalho dele, principalmente em relação à pandemia, mas ele, logo que tomou posse, acho que da cidade, né, como prefeito de São Paulo, ele pintou aquelas pichações todas que tinha, pintou e ficou tudo meio cinza, meio sem graça, né, para alguns que comentavam. E ele deu aquele choque visual, fala, vamos apagar essas pichações todas. Mas aí levantam-se algumas pessoas, não obrigatoriamente de esquerda, pelo perfil de esquerda, dizem assim, mas isso é a expressão cultural do povo. Quer dizer que aquela pichação com um C e um V, de comando vermelho, é uma expressão cultural das pessoas. Porque nós estamos em meio a essa guerra cultural que admite que qualquer coisa é cultura. Se o cara cantar baile funk, senta, chupa, faz não sei o que lá, é expressão cultural. Eu até compreendo que seja, não é uma boa expressão, mas... E vive isso, aí tem que conviver com seus paradoxos, né? Porque são os mesmos que estão dizendo sobre o aviltamento do papel da mulher. Estão falando, e está certo. Né? O papel da mulher diminuído, reduzido, apresentado como objeto... Mas são as mesmas músicas... De exploração sexual, mas são as mesmas que estão dizendo, não, isso é cultura, precisa ser aceito. Olha o paradoxo. Os que estão dizendo para você que as coisas têm que ser de um jeito, que você, contrariando aquele discurso, você mais do que um conservador, você é um opressor fascista, é quem disse, antes de construir tudo isso, que não havia verdade alguma. Eles têm que encarar esses paradoxos. Eles estão dizendo que nenhuma verdade é possível, apenas a verdade local. Verdade é um construto social e cultural. Ora, se é um construto social e cultural, eu tenho um grupo de pressão muito maior, muito mais forte, e vou vencer você. E não quero nem refletir sobre o seu modo de pensar. Não, eu tenho que refletir sobre o seu modo de pensar e ver se você não tem razão numa série de coisas. É um diálogo, uma conversa. Esse é o aspecto do liberalismo, né? Você tem que olhar sob todos os aspectos. Será que a minha verdade ela é absoluta e pronto, assim? Eu não posso... Quer ver um caso muito particular, Eliane? Nós escutamos nos últimos 50, 60 anos os teóricos da pós-modernidade, do pós-modernismo, fazer críticas à cultura e a ciência racional do Ocidente. Nós temos Paul Feyerabend. Na física, tem Lucille Irigaray, tem Thomas Kuhn, uma série de pensadores
dizendo, inclusive, como no caso do Paul Feyerabend, que ciência qualquer coisa vai. Não existe um status assim para a ciência que coloque a ciência acima de outras formas de conhecimento. Então, ciência é algo para ser extremamente discutido. Sim. A ciência da academia não tem um valor maior do que o conhecimento local do xamã da floresta, da tribo. Mas veja como eles invadiram como eles investiram contra o presidente da República, quando o presidente, em razão de ainda não haver informações científicas suficientes sobre a doença, queria autorizar que os médicos autorizassem a seu turno que seus pacientes fizessem uso de determinados medicamentos. Ora, disseram que o presidente era negacionista, quando eles, num passado muito recente, eram todos negacionistas. Exatamente, E estão negando até hoje o valor da ciência ocidental, a razão ocidental. Olha que paradoxo enorme. Então, esses que estão dizendo que o Bolsonaro, que não estava negando a ciência, ele só estava dizendo o seguinte: nós vamos ver tudo com calma. Nós temos medicações seguras aqui usadas para outras doenças que podemos utilizar, que podem ter ou não efeito, mas são seguras porque são usadas há dezenas e dezenas e dezenas de anos para outra doença. Então elas são seguras, não são inseguras para você utilizar caso você tenha doença. Podem não curar. Em relação à vacina, ele estava dizendo: eu não tenho ainda certeza, nós temos que verificar nossos órgãos de fiscalização e controle, como o caso da Anvisa, para dizer se essas substâncias são suficientemente seguras para aplicação para todo o país. Ele foi considerado negacionista. Sim. E olha só que coisa, né? E ele tendo uma atitude responsável, porque ele não podia pegar... Não, distribui aí. A moda Bangu, vai lá. Os filósofos negacionistas da ciência e da cultura racional passaram a acusá-lo de negacionismo. Exatamente. E vale nessa sociedade quem grita mais alto. Sim. Se o cara grita, sim, se o cara dá um berro lá e chama genocida... Aí, quer dizer, daqui a pouco todo mundo vamos gritar também. Aí um bando de idiotas úteis acabam ali apoiando aquele coro, não é? É negacionista, é xenófobo. Mas nos últimos anos, assim, o pensamento conservador ganhou grandes nomes. Jordan Peterson, citado por você, ele é um pensador espetacular, que nós temos que conhecer a sua literatura. Acho que, assim, que é uma obrigação de todos que estão sentindo na carne e na alma. Mas você viu um incômodo. O Jordan Peterson tentou se apresentar numa universidade, ele foi proibido. Mas isso vai acontecer e ele não pode se intimidar, não pode se aconselhar com receios. Essa é uma frase que eu gosto muito de usar, do general George Smith Patton, que foi um dos maiores líderes americanos durante a Segunda Guerra Mundial. E o Patton dizia para os seus soldados, para os seus oficiais, para a sua tropa, naqueles momentos próximos aos grandes combates, aos grandes confrontos, em que muitas vezes as frações americanas poderiam se defrontar com tropas maiores, se não mais bem preparadas, com equipamentos talvez mais destrutivos. Ele dizia: não se aconselhem com receios. O receio faz com que você perca a guerra antes dela começar. E o Jordan Peterson não tem se aconselhado com receios. Ele tem enfrentado de peito aberto essa gente, começando pelo que eu falei, assim, ele não cede terreno desde a linguagem. Isso foi a bandeira inicial dele, né? Depois outras bandeiras foram se levantando ali, mas ele realmente se apoiou inicialmente na linguagem. Foi a briga inicial dele lá no Canadá. Acho que no Canadá, né? Acho que era a universidade lá. E depois aí o pessoal trans, aí dizia que ele era transfóbico, né? Começou a lutar contra ele, porque a linguagem era em proteção
aos trans. Sim, e outra coisa. Ele ganha uma bandeira negativa. Transfóbico porque o fato de que você entende diferente, que você não crê que um homem que passou por uma série de cirurgias, porque quer ter uma aparência feminina, sim, e quer acreditar que virou uma mulher, mas você não acredita que aquela criatura que se submeteu aos procedimentos se transformou numa mulher. Por que você é fóbico se você não vai criar empecilhos, dificuldades, se você não vai interagir com a vida daquela pessoa? Mas se ela te perguntar, eu sou uma mulher, você é um homem. Você nasceu e vai morrer com os mesmos cromossomos mas que aí o identificam. Aí entra a linguagem, mas você tem que me chamar de mulher. Sim. Cara, lá, aí é uma questão de atender, tá, aquilo que você quer em termos de identidade. Sim. Você quer ser tratada por um nome feminino. Vou te tratar por um nome feminino. Você vai me perguntar, sou uma mulher? Eu vou te dizer, não. Você não é uma mulher. E se a lei obrigar a dizer? Bom, aí é uma questão. A hora que a lei te obrigar... E esse mingau vai sendo comido pelas beiradas? Pois é, e aí é contra isso. E aí ela está sendo chamada já de fascista, que a Giorgia, né, Giorgia Meloni, sim, ela investiu contra esse conjunto geral de valores. Acho que ela tem um discurso super qualificado. Contextualizando, a Giorgia Meloni foi eleita presidente da Itália. Sim. É recém-eleita, né? Ela fez o parlamento majoritário dela. E ela vai ser, no meu entendimento, uma grande expressão para a Europa, que aquele presidente francês, o Sarkozy, não conseguiu ser. Né? O Sarkozy, ele parecia que ia fazer uma grande virada na Europa, mas não conseguiu. Mas eu acho que ela tem melhores condições até do que o Sarkozy para fazer essa virada. Trazer a Europa para o pensamento conservador de novo. Sim. Ora, as coisas aqui, a Inglaterra, as coisas em termos ideológicos, as submissões ideológicas que o universo acadêmico inglês está sendo submetido agora, é assim, bárbaro. Porque o pensamento hegemônico da esquerda marxista, da esquerda marxista universal, e finalmente de uma que acaba recusando, não absorvendo, mas eliminando as outras, que é a teoria crítica, ou as teorias críticas, ou apenas teoria, como está sendo chamada hoje, né? Sim. Ela causou esse estado, essa teoria causou esse estado de coisas, né, sustentado inicialmente pelo marxismo cultural, e está conduzindo na Inglaterra o povo inglês para a naturalização dessas ideias, mas eu ainda acredito no despertamento tanto do povo inglês como do povo dos países da Europa de uma maneira geral, agora com a Itália, o retorno do pensamento conservador para dizer assim, basta, chega. Mas a gente tem uma coisa chamada ONU, e a ONU é de esquerda? Olha, eu não posso garantir isso, eu teria que conhecer mais a ONU. Agora, das coisas que a gente escuta... Por que eu digo das coisas que a gente escuta? É aquilo que... Nós temos acesso ao que a ONU diz através da mídia. Nós não somos pesquisadores da página da ONU. Está lá dentro para saber. Não é? Não, e assim, você não somos, Eliane, nós não somos pesquisadores, né, das páginas da ONU para fazer uma análise e dizer com certeza, mais do que uma mera opinião, aquilo que a filosofia chama de doxa, mais do que a doxa, mas um pensamento abalizado, um conhecimento abalizado, epistêmico de que a ONU ela é de esquerda. Mas é o que a mídia passa para a gente, parece que tem interesse nisso,
seus ideários estão identificados né, com o pensamento da esquerda, ou seja, são ideários da esquerda que a ONU abraçou e faz desses valores, os seus valores, para serem transmitidos para a população mundial. Eu fico me perguntando às vezes, né, a quem nós recorremos? Imagina que algum órgão da Nicarágua, a quem que esse órgão recorre? A ONU. E a ONU diz o quê? Ah, vamos derrubar esse ditador? A quem o brasileiro vai recorrer quando Lula ou se o Lula for eleito? A quem o brasileiro vai recorrer? A ONU. A quem o povo da Inglaterra vai recorrer? A ONU. Aí eu fico pensando, será que realmente essa organização, pelo menos ela vê os dois lados, ou existe assim, não, a gente tem um viés mais para a esquerda? Eu não saberia dizer assim. Não. Claro que durante a pandemia, o que nós vimos é que ela estava bem mais à esquerda. Aí teríamos que ter um outro encontro só para falar disso. É verdade. Né? Assim, a ONU também não derrubaria um governo. Né? Ela participa de processos de pacificação, as intervenções elas são de paz, de proteção, por exemplo, de uma população quando há guerra civil no país. Verdade. Mas, de qualquer maneira, os discursos, e a gente volta ao início, os discursos que a gente consegue ter acesso, porque é o que a grande mídia passa para a gente, são discursos mais identificados com o pensamento da esquerda. Muito porque bem, a imprensa em si, ela é toda voltada realmente para esse discurso. Mas eu ainda estou na minha esperança aqui no meu coração dos conservadores do Brasil para realmente fazer a diferença. Hoje nós já temos uma mídia conservadora no Brasil, né? Nós não tínhamos. Eu ouvi nos últimos 30 anos, 40, né, meu tempo de polícia, porque passei a ter muito contato com mídia, que a questão é que eles foram formados dentro de um espectro de pensamento humanista. Aí eu ia ver o que era o humanismo deles, era Marx. Né? Em geral, assim, são aqueles defensores, promotores da ideia de que a história de todas as sociedades é a história de suas lutas de classe. Sim. De sua luta de classe. Da dominação de uma classe sobre a outra. Isso, exatamente. É o que impera aí, assim, o poder é sempre mau, o poder é sempre despótico, o poder é sempre cruel. Sempre opressor, não é? O poder é sempre opressor, a não ser que ele seja um poder de esquerda, como na Venezuela, como em Cuba, lá não é opressor. Ou como a Coreia do Norte. Lá vai ser aquele papo que a gente falava das favelas, né? É a escravidão mesmo, né? Lá o povo está escravizado e a gente fica aqui pensando, caramba, como é que uma pessoa ocupa o poder não para libertar seu povo, mas para prendê-lo? Você vai em Cuba, o cara não tem como sair de Cuba. Venezuela sai a pé ali, chega até o Brasil. Mas olha como é que o povo é preso, né? Eu mesmo converso com a Eliane e falo, eu não sei o resultado que vamos ter. Vamos lutar para eleger um presidente conservador, um presidente que pense como nós. Mas se o outro ganha, nossos passaportes estão em dia. Eu não vou deixar para emitir o passaporte depois que o governo trocar, porque eu não sei se eles vão proibir a emissão de passaporte. A gente está aqui preso igual um cubano, né? É um perigo que a gente corre. A gente falou nessa questão de Cuba, Venezuela, eu não tive a curiosidade de ver sobre Cuba, mas essa semana, olhando os voos internacionais, eu tenho um aplicativo em que você vê a posição de todos os aviões no mundo todo. Sim, sim. Aí eu tive olhando aquela confusão de aeronaves sobre a Europa e tal, aí eu vim para a América do Sul. E o que eu verifiquei? Você vê muito avião voando sobre o Brasil, muito avião voando sobre o Chile, Colômbia, bastante sobre a Argentina, procura sobre a Venezuela. Acho que o espaço aéreo eles desviam. E não tem aviões voando da Venezuela como no passado, para fora, nem chegando, não tem turismo, não tem nada. Verdade. Mais do que não ter uma rota aérea, não tem as aeronaves. É isso que eu penso, né? Porque as pessoas acham assim, mas isso nunca vai acontecer com o Brasil. A Venezuela era mais rica que o Brasil. Mais rica que o Brasil. E olha o que está agora. Quer dizer, por que aqui não pode acontecer? Como é que lá acontece e aqui não, né? É o risco, as pessoas têm que estar muito atentas para isso. Estão brincando. Estão lá, ele fala muita besteira, vamos tirar ele do poder, né? Exatamente. Muito isso aí. É uma preocupação que a gente tem que lutar contra. Mário,
conversamos bastante aqui. Eu tenho que fechar aqui a nossa conversa, senão Foi o pessoal não dorme. Imensa. A gente vai embora, né? Não, o pessoal lá da mesa está dizendo, continua que está uma maravilha ali, né, rapaz? Vocês querem fazer perguntas? Abre o microfone. Foi muito bom mesmo, Mário. Mário, a gente espetacular. A gente está gostando bastante aí desse assunto que nós falamos. Eu queria que você fechasse aí conversando quais são teus projetos, o que você tem feito. Não, olha, projeto político, projeto acadêmico, isso eu não tenho mais nenhum. Eu moro no Rio de Janeiro, mas nós temos uma casa no município de Maricá, que não é uma merda de lugar, mas que a gente hoje chama de Maricuba. Lá porque é um município que é administrado pelo PT, e aí eu vou fazer uma ressalva, tá? O município tem ótimos serviços, o município está muito bonito, e cada vez a gente vê avançar o trabalho da prefeitura na pavimentação de ruas, né, nos sistemas de escoamento de água. Dizem que isso é por consequência de muito dinheiro. É o que falam. De onde entrou esse dinheiro? Dizem, dinheiro do petróleo, né? Dinheiro do pré-sal, mas é o dinheiro dos royalties que Maricá teria uma fração muito grande, porque, enfim, a gente vê muita gente trabalhando para a prefeitura. Agora, não forem competentes em administrar essa dinheirama, se ela existir. Tá? Não foram. O município não é uma merda de lugar, o município está muito bonito e eu tenho um prazer enorme. Meus planos são cuidar da minha casinha lá, das minhas árvores e dos meus bichos. E, eventualmente, quando alguém me faz um convite gentil, como você fez, a Eliane, eu venho para falar sobre aquilo que eu penso que seja verdade. Maravilha, cara. Pô, e é isso aí. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta realmente, né? A gente tem aí um país que a gente está lutando para que não caia nas mãos erradas, mas a gente tem que pensar também em nós mesmos. Antes de tudo, nós somos cidadãos do mundo, né? Nós somos livres para escolher onde nós queremos viver. E é isso, seja em Maricá, seja na Europa, seja em Brasília ou até na Venezuela, mas a pessoa tem que estar livre para realmente escolher o melhor lugar, né? E jamais ser escravizado. Exatamente. É o mais importante. E foi uma honra, um grande prazer mesmo conversar contigo, tá? Fico muito feliz até em te conhecer, não te conhecia ainda pessoalmente e acredito que sejam das palavras da Eliane também as minhas palavras. Fiquei aqui realmente orgulhosa em ouvi-lo, foi um ensinamento, foi um despertamento, foram informações assim com profundidade. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, e esse nosso podcast tem o patrocínio da Aware Investments. A Aware Investments é uma empresa de gestão de patrimônio, então, assim como elas estão aqui na nossa caneca. E essa é sua, hein? Obrigado. Muito obrigado. A Aware Investments é uma empresa que procura o quê? Gerir a riqueza, né? Muitas pessoas acumulam riqueza ao longo da vida e precisam da gestão desse patrimônio, seja em papéis, em títulos, em imóveis, no que for. Você transfere ali aquela gestão do teu patrimônio para a Aware Investments e dessa maneira ela vai tentar fazer teu patrimônio dobrar, crescer, não é? Aumentar ao longo de anos. E é isso que é um dos objetivos do nosso patrocinador e somos muito gratos aí ao apoio dos nossos patrocinadores. Eu vou procurar conhecer. Isso, vou te mandar aí o link, né, para você conhecer melhor essa empresa. É muito bacana, muito bacana. Obrigado. Inclusive tem escritório lá em Lisboa, em Cascais, tem escritório Legal. Lá, escritório aqui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Pará, lá na Suíça também, em Genebra. Então é uma empresa muito bem localizada e com muita experiência. Eles são muito experientes nessa gestão de patrimônio. Legal, obrigado então e até o próximo PepCast.